Sua alma está implorando por algo que você talvez tenha esquecido. Uma voz suave que não grita, mas pulsa em cada batida do seu coração. Há momentos em que o corpo continua funcionando, a mente continua correndo, mas o espírito se cala, como se estivesse preso dentro de uma gaiola invisível. Hoje você vai ouvir essa voz, não como uma metáfora distante, mas como a verdade mais íntima que sempre esteve em você. Antes de prosseguirmos, deixe uma chave nos comentários, um rito silencioso de comprometimento. Escreva: eu escuto minha alma. Esse será o selo de abertura do seu próprio portal. A primeira verdade é dura de ser ouvida. A maioria das pessoas não escuta sua alma. Elas seguem os condicionamentos coletivos, os padrões invisíveis que as fazem acreditar que o valor da vida está no que se acumula, no que se mostra, no que se conquista. Mas a alma não pede conquistas externas. Ela implora por silêncio, por profundidade, por reencontro com a essência. Mestre Rumi dizia que a alma tem sua própria música e se você não dançar com ela, viverá como um estrangeiro dentro de si. E você, já sentiu essa estranheza? Já se percebeu habitando um corpo como quem visita uma casa que não reconhece como lar? O sufismo ensina que o coração é um jardim secreto, mas quase sempre coberto por poeira. Cada pensamento repetitivo, cada emoção não purificada, cada desejo vazio cai sobre esse jardim como folhas secas que sufocam o perfume das flores interiores. O método secreto que os mestres Sufi guardaram não é complexo, não é distante, não é inalcançável. Ele é tão simples que o ego não consegue acreditar. Esse método é escutar. Não escutar sons externos, mas escutar o som sem som, a vibração sem forma, a voz que não se pronuncia em palavras. Você pode fazer isso agora mesmo, se apenas respirar mais fundo e perguntar: minha alma, o que você deseja me dizer agora? E se o seu corpo já soubesse a resposta, mas sua mente não estivesse ouvindo? Quantas vezes você sentiu uma intuição que parecia absurda, mas depois se provou verdadeira? Essa é a linguagem da alma. O sufismo chama isso de o vinho invisível. Não o vinho que embriaga o corpo, mas aquele que embriaga o espírito com lucidez. Quando a alma fala, não há dúvidas. Há uma certeza suave, como o toque da brisa em um deserto silencioso. Muitos relatam que, ao praticar essa escuta interior, percebem mudanças significativas. Uma clareza que surge sem esforço, uma paz que não depende de circunstâncias, uma energia espiritual que realinha os movimentos do dia. Isso não significa que os problemas desaparecem, mas que o modo como você se relaciona com eles se transforma radicalmente. A alma passa a guiar, e a mente, antes inquieta, aprende a descansar. Imagine por um instante que dentro de você há uma dança acontecendo. Não a dança do corpo, mas a dança da alma. Rumi chamava isso de a dança da chama no templo interior. Você pode sentir essa chama quando fecha os olhos e deixa que a respiração desça até o coração. Nesse lugar, o tempo desaparece. Não há passado nem futuro, apenas a presença pura. E a presença é a voz secreta da alma. Mas por que esquecemos de ouvir? Porque crescemos acreditando que a vida está do lado de fora, que as respostas vêm de livros, de conselhos, de tradições, mas nunca de dentro. No entanto, todo mestre verdadeiro, todo sábio autêntico, sempre apontou para o mesmo lugar, para o seu interior. O sufismo não é diferente. Ele é o caminho do coração, a estrada secreta que liga o ser humano ao divino, não por meio de teorias, mas por meio da experiência direta. Você já percebeu que a sua alma fala mais forte quando o mundo fica em silêncio? Talvez em uma noite sem ruídos, talvez ao contemplar o céu, talvez ao ouvir uma poesia sufi que ressoa como música eterna. Esses instantes não são por acaso. Eles são convites. A alma implora, mas ela nunca força. Ela convida. A questão é, você aceita o convite? Se aceitar, o método secreto se abre. A prática da escuta não é apenas meditar, não é apenas se concentrar, mas é inclinar-se para dentro de si como quem coloca o ouvido no peito do próprio coração. O que você escuta ali? Alguns ouvirão vazio, outros ouvirão dor, outros ouvirão apenas silêncio. Mas mesmo o silêncio é uma resposta.
Rumi dizia: o silêncio é a linguagem de Deus. Todo o resto é má tradução. Agora, imagine-se em um jardim invisível. Nele, cada flor é um sentimento não vivido. Cada fonte é um desejo profundo. Cada vento é uma memória ancestral. A alma implora para que você caminhe nesse jardim e o reconheça como seu. Esse é o jardim interior. Esse é o templo que você carrega, mesmo quando se esquece dele. As pessoas vivem cansadas, não apenas pelo excesso de compromissos, mas pelo peso de viver contra si mesmas. Quando você ignora a voz da alma, ela não grita, mas o corpo adoece, a mente se confunde, o coração se entristece. É como nadar contra a corrente de um rio, mas quando você aprende a escutá-la, tudo se alinha. Não porque os problemas desaparecem, mas porque você deixa de lutar contra o fluxo da existência. E se nesse exato momento você fechasse os olhos e perguntasse: qual é a dança que minha alma quer que eu dance hoje? Talvez você sinta um chamado para o silêncio, talvez para a poesia, talvez para o amor, talvez apenas para respirar com mais atenção. Isso não é pequeno, isso é grandioso, porque é exatamente nisso que se encontra a cura da alma. Rumi nos lembra que há uma voz que não usa palavras. Escute-a. Essa é a prática secreta que os mestres Sufi transmitiam. Aprender a escutar a linguagem da alma, porque nela habita a sabedoria atemporal, a chama secreta, a luz invisível que guia cada passo. E se sua vida inteira tivesse sido uma preparação para esse momento, onde finalmente você aprende a ouvir? E se todo vazio, todo cansaço, toda busca não fosse erro, mas o chamado para essa escuta? A alma está implorando. A pergunta é: você vai continuar correndo ou vai parar e ouvir? Quando Rumi falava sobre a escuta da alma, ele nunca tratava isso como algo comum ou banal. Ele dizia que a alma fala em códigos, e esses códigos não são como letras num livro, mas como perfumes no ar. Você não os vê, mas é impossível negar sua presença. Escutar a alma, portanto, não é esperar que palavras apareçam na mente, mas é afinar a sensibilidade para perceber sinais, vibrações, movimentos sutis que surgem dentro de nós. É como se cada célula tivesse uma voz própria, e juntas elas formassem um coro silencioso que nos guia para além das decisões comuns, para além dos limites da lógica. O sufismo nos convida a confiar nesse coro invisível, a perceber que a vida se torna mais suave quando aprendemos a nos mover no compasso dessa música oculta. Essa escuta exige coragem, porque o que a alma pede nem sempre coincide com o que o ego deseja. Muitas vezes a alma pede silêncio quando a mente quer barulho, pede entrega quando o corpo busca controle, pede simplicidade quando a sociedade exige complexidade. É nesse ponto que surgem os dilemas mais profundos: seguir o chamado interior ou continuar preso aos padrões inconscientes herdados. Rumi aconselhava a deixar-se derreter diante da alma, como o gelo que se entrega ao calor do sol. E derreter, nesse sentido, é abandonar resistências, permitir-se ser tocado por aquilo que não pode ser explicado, mas apenas sentido. Um dos símbolos mais poderosos do sufismo é a dança dos derviches, onde o corpo gira incessantemente em torno de si mesmo, como os planetas giram em torno do Sol. Essa dança não é apenas física, mas representa o movimento da alma em torno do centro divino. Quando você aprende a escutar sua alma, sua vida também começa a girar em torno desse centro. Não significa abandonar responsabilidades, mas significa que cada ação passa a ser movida por uma intenção mais pura, mais elevada. Você pode sentir isso quando realiza uma tarefa simples, como beber água, mas sente que há algo sagrado no gesto. Essa sacralidade surge quando você permite que a alma conduza, e não apenas a mente. A escuta da alma também está ligada ao silêncio interior, mas esse silêncio não é apenas ausência de ruídos, e sim presença de atenção. Quantas vezes você já ficou em silêncio, mas por dentro estava repleto de pensamentos? Esse não é o silêncio da alma. O silêncio da alma é como o deserto, vasto, profundo, vazio apenas na aparência, mas cheio de vida escondida. Quando você aprende a entrar nesse deserto interior,
descobre que nele existem fontes secretas de energia espiritual, vozes ancestrais que sussurram sabedoria e uma sensação de pertencimento que nenhuma palavra consegue traduzir. No sufismo, existe a ideia de que o coração é um espelho. Se esse espelho está coberto de poeira, você não consegue enxergar nada. Mas se você o limpa com atenção e devoção, ele reflete a luz divina. Escutar a alma é justamente limpar esse espelho, remover as camadas de distrações e condicionamentos que impedem o reflexo da verdade. Essa prática não se faz de uma vez só, mas a cada respiração, a cada instante em que você decide não se perder nas vozes externas e retorna ao sussurro interior. Esse é o método secreto que os mestres preservaram: tornar o coração transparente, até que ele possa refletir a própria essência do infinito. Muitos descrevem a alma como uma rosa invisível. Ela está sempre ali, mas precisa de atenção para florescer. Se você a ignora, ela murcha, mas se você a rega com silêncio, amor e presença, ela se abre em fragrância e beleza. Essa rosa representa o seu verdadeiro ser, aquele que não depende de títulos, conquistas ou opiniões. Escutar a alma é aproximar-se dessa rosa, sentir seu perfume, reconhecer que ela é a sua identidade mais pura. Rumi dizia: a rosa fala apenas para aqueles que sabem escutar o seu silêncio. E talvez seja por isso que muitos passam a vida sem sequer notar que carregam essa rosa dentro de si. Quando a alma implora, ela não usa palavras duras, mas envia sinais através do corpo e da vida. O cansaço constante, a sensação de vazio, a falta de sentido são maneiras de dizer: você não está me ouvindo. Se você já sentiu um peso inexplicável, um desânimo sem causa aparente, talvez seja a alma tentando chamar sua atenção. Os mestres Sufi ensinavam que esse chamado é uma bênção disfarçada, porque é ele que nos obriga a parar, a questionar, a mudar de rota. Em vez de rejeitar esse desconforto, o convite é acolhê-lo, olhar para ele como uma carta secreta enviada pelo coração. A escuta da alma também envolve aprender a distinguir sua voz das vozes da mente. A mente fala com pressa, sempre em busca de justificativas e explicações. A alma fala com calma, sem pressa, sem necessidade de convencer. Uma simples intuição, uma sensação de paz ao escolher um caminho, pode ser mais poderosa do que 1000 argumentos. O sufismo nos convida a cultivar essa sensibilidade, a confiar mais naquilo que se sente profundamente do que naquilo que se pensa superficialmente. Você já reparou como as crianças pequenas vivem em contato mais próximo com sua alma? Elas ainda não foram moldadas pelos padrões coletivos e, por isso, escutam mais facilmente. Elas se maravilham com pequenas coisas, se emocionam com gestos simples, se conectam com a vida de maneira espontânea. Escutar a alma é, de certa forma, recuperar essa pureza, essa inocência perdida. É permitir-se novamente enxergar o extraordinário no ordinário, o divino no simples, o infinito no instante presente. No sufismo, há a noção de que cada ser humano carrega dentro de si uma centelha da luz divina chamada Nur. Essa luz é a voz da alma, é o fogo secreto que nos guia mesmo quando estamos mergulhados na escuridão. Escutar a alma é voltar-se para essa chama, alimentá-la com práticas de atenção e devoção, até que ela cresça e ilumine todo o ser. Essa chama nunca se apaga, mas pode ficar escondida sob as cinzas da distração. O papel da escuta é remover essas cinzas, soprar suavemente, até que a chama volte a brilhar. A alma também fala através dos encontros. Quantas vezes você conheceu alguém e sentiu de imediato uma familiaridade, como se já se conhecessem há séculos? Esses encontros são ecos da alma, lembretes de que nossa jornada não é solitária, mas entrelaçada com outras almas. Escutar a alma, nesse sentido, também é reconhecer os sinais que vêm de fora, mas que ressoam dentro. É perceber que certas pessoas, certas palavras, certas músicas chegam até você como respostas que já estavam dentro, mas precisavam de um reflexo externo para se revelar. O método secreto que o sufismo guarda não é apenas escutar, mas também responder à alma. Porque de nada adianta ouvir sua voz se você continua ignorando seu chamado. Escutar é apenas a primeira etapa. A segunda
é alinhar sua vida com aquilo que foi ouvido. Se a alma pede silêncio, dê a ela silêncio. Se pede coragem, dê-lhe coragem. Se pede amor, ofereça amor. Essa reciprocidade fortalece o vínculo até que a alma deixe de implorar e passe a guiar com firmeza e doçura. Escutar a alma também nos coloca em contato com o mistério. Nem sempre você entenderá imediatamente o que ela pede. Muitas vezes a alma fala em símbolos, em imagens que surgem em sonhos, em sentimentos que você não sabe nomear. Mas não é necessário compreender com a mente. Basta acolher, permitir que esses sinais amadureçam dentro de você, como sementes que precisam de tempo para florescer. A paciência é uma das virtudes mais necessárias nesse caminho. Rumi dizia que a alma foi feita para a alegria. Isso significa que quando a ouvimos de verdade, percebemos que sua essência é leve, luminosa, jubilosa. Mas essa alegria não é euforia passageira, é uma paz vibrante que se mantém mesmo em meio às tempestades. Escutar a alma é descobrir que existe um espaço dentro de você onde nada pode ser destruído, onde a serenidade é absoluta. Esse espaço é o verdadeiro lar, e todas as buscas externas não passam de tentativas de reencontrá-lo. Talvez agora você esteja se perguntando: como aplicar isso no dia a dia? A prática é simples. Reserve instantes para fechar os olhos, respirar e perguntar suavemente: o que minha alma quer me dizer hoje? Depois, apenas escute. Não espere palavras. Não espere respostas imediatas. Apenas abra-se para sentir. Com o tempo, você perceberá que a resposta está sempre presente, às vezes como uma sensação de leveza, às vezes como uma direção inesperada, às vezes como um silêncio profundo que já é em si a resposta. Escutar a alma também transforma sua relação com os outros. Você passa a ouvir não apenas as palavras das pessoas, mas a energia por trás delas. Passa a perceber dores escondidas, alegrias silenciosas, pedidos sutis de conexão. Isso aprofunda os vínculos e cria uma compaixão genuína, porque você percebe que todos, assim como você, carregam uma alma que implora por ser ouvida. Essa consciência gera um novo modo de estar no mundo, mais empático, mais verdadeiro. O sufismo ensina que cada alma é como um pássaro preso em uma gaiola. Escutá-la é abrir a porta, é permitir que voe em direção à sua origem. Mas, curiosamente, quando o pássaro da alma voa, ele não vai para longe. Ele retorna para dentro, para o centro divino. Essa é a grande virada. Escutar a alma não é buscar fora, mas retornar para dentro, para o lugar onde o divino e o humano se encontram em silêncio absoluto. E se neste exato momento você pudesse sentir o pulsar da sua alma, feche os olhos por alguns segundos, coloque a mão no peito e apenas sinta. Talvez não perceba nada de imediato, mas se insistir, descobrirá que há uma vibração sutil, um calor leve, uma presença silenciosa que nunca te abandonou. Essa é a voz da sua alma, esperando pacientemente que você finalmente a escute. O que aconteceria se você fizesse disso um hábito diário? Se todos os dias, antes de qualquer outra coisa, você desse alguns instantes para ouvir sua alma, a vida inteira começaria a se alinhar. Não de forma mágica ou repentina, mas de forma orgânica e profunda. O caos perderia sua força, e o que antes parecia confusão se revelaria como parte de uma dança maior, guiada pela sabedoria do coração. E agora, ao ouvir estas palavras, talvez você já sinta que algo em você foi tocado. Não é a minha voz que fala, mas a sua alma que desperta ao ser reconhecida. Ela está implorando não com desespero, mas com amor. A questão permanece. Você está disposto a ouvi-la até o fim? Escutar a alma é como atravessar um corredor repleto de portas, mas a maioria das pessoas vive passando rápido, sem se dar conta de que atrás de cada porta há um universo esperando para ser descoberto. O sufismo nos ensina que cada ser humano carrega mundos invisíveis dentro de si e que a voz da alma é a chave que abre esses portais. Quando você começa a ouvir, percebe que não está apenas encontrando respostas, mas entrando em novas dimensões de si mesmo. O silêncio se transforma em passagem secreta e a respiração se torna o fio de luz que guia a travessia.
Esse caminho não é para quem busca pressa, mas para quem aceita se perder para se reencontrar. Há uma metáfora recorrente nos poemas de Rumi, a do amante e do amado. A alma, nesse sentido, é a amante que chama incessantemente por seu amado, que é o divino. A inquietação que você sente, a sensação de que algo sempre falta, nada mais é do que a saudade desse encontro. Quando você escuta sua alma, percebe que o vazio não é defeito, mas um lembrete de que ainda há uma distância a ser percorrida até o abraço final. A escuta se torna então um ato de amor. E cada vez que você se volta para dentro e dá atenção a essa voz, é como se aproximasse dois corações que, no fundo, sempre foram um só. Os mestres Sufi descrevem a alma como um viajante. Esse viajante passa por desertos áridos, mares revoltos, florestas densas, mas nunca perde o caminho de casa. O problema é que o corpo e a mente, muitas vezes, esquecem dessa jornada. A escuta da alma é o mapa que reorienta o viajante. E o mais curioso é que esse mapa não mostra rotas externas, mas indica apenas o próximo passo interior. Você nunca terá todas as instruções de uma vez. Terá apenas um chamado suave dizendo: siga por aqui. É preciso confiança para dar esse passo sem enxergar o destino. Mas é exatamente isso que transforma a vida em peregrinação sagrada. Se você observar atentamente, verá que a alma fala mais nos momentos de pausa do que nos momentos de movimento. É no intervalo entre duas respirações, na quietude após um choro, na paz depois de uma oração que sua voz se torna audível. Essa voz nunca compete com os ruídos externos. Ela espera pacientemente. E quanto mais você se permite criar pausas na sua vida, mais percebe que o chamado estava lá o tempo todo. O sufismo valoriza essas pausas, esses intervalos que revelam o que está além da superfície, porque é justamente nesse vazio fértil que a alma encontra espaço para cantar. Imagine por um instante que sua alma é como um rio subterrâneo. Na superfície, você vê apenas pedras secas, areia, talvez até deserto. Mas, se cavar, encontrará águas cristalinas correndo em abundância. Escutar a alma é aprender a cavar para além das aparências. É descobrir esse rio invisível que nutre toda a sua existência. Você pode até ignorá-lo, mas ele nunca deixa de correr. O segredo é que, ao entrar em contato com essas águas, sua vida externa começa a mudar. Você se torna mais sereno, mais criativo, mais presente. Não porque buscou fora, mas porque se conectou com a fonte que sempre esteve em você. Rumi dizia que o que você procura também está te procurando. Essa frase revela o paradoxo da alma. Enquanto você sente que está implorando por algo, na verdade é a sua própria alma que está implorando por você. Há uma reciprocidade sagrada nesse processo. Você chama pela vida, e a vida chama por você. Você busca pelo divino, e o divino busca por você. Escutar a alma é perceber essa dança mútua, esse encontro que acontece no meio do caminho, onde quem busca e quem é buscado se reconhecem como a mesma essência. Há ainda um aspecto oculto nessa escuta. Ela não é apenas individual. Quando você começa a ouvir sua alma, abre espaço para ouvir a alma do mundo. Tudo ao seu redor passa a ganhar uma voz. O vento que atravessa as árvores, o canto distante de um pássaro, até mesmo o silêncio das pedras. O sufismo chama isso de linguagem da alma universal, onde tudo é símbolo e tudo é mensagem. A vida deixa de ser aleatória e passa a ser percebida como poesia viva, escrita em cada detalhe, esperando apenas que você esteja atento para decifrá-la. Esse tipo de escuta não pode ser forçado, porque a alma não se revela sob pressão. Ela floresce quando você cria um espaço de entrega. Pense em um jardim. Por mais que você queira que as flores cresçam rápido, não pode puxar suas pétalas com as mãos. Você só pode cuidar do solo, regar, oferecer luz e paciência. Assim é com a alma. Quando você cria um terreno fértil de silêncio e presença, ela floresce naturalmente, revelando cores e perfumes que estavam escondidos. A escuta é menos esforço e mais receptividade, menos controle e mais rendição. A alma também se comunica através dos sonhos. Muitas tradições sufi consideram os sonhos como cartas enviadas pelo coração espiritual.
Escutar a alma, nesse caso, é aprender a ler essas cartas, não de maneira literal, mas simbólica. Um pássaro que aparece em sonho, uma viagem misteriosa, uma chama que não se apaga, tudo isso são imagens que apontam para verdades mais profundas. Ao dar atenção a esses sinais noturnos, você descobre que a alma continua falando mesmo quando a mente descansa. É como se, no sono, ela encontrasse uma brecha para transmitir mensagens que no dia a dia você não consegue ouvir. No entanto, a escuta da alma não é sempre confortável. Muitas vezes, o que ela pede exige desapego, mudança, transformação. É por isso que tantos preferem ignorá-la, porque escutá-la é assumir a responsabilidade de viver em verdade. E a verdade quase sempre incomoda os hábitos e conveniências da mente. Mas, ao mesmo tempo, nada é mais libertador do que obedecer a esse chamado. Você deixa de viver uma vida emprestada e começa a viver a sua própria vida, a vida que sua alma sempre soube que era possível. O sufismo enfatiza o amor como caminho central. Escutar a alma é, em essência, escutar o amor que habita dentro de você. Não um amor romântico ou condicional, mas um amor expansivo, que inclui tudo, que abençoa tudo, que se reconhece em tudo. Quando você escuta a alma, descobre que esse amor é a frequência fundamental da existência. Tudo o que parecia falta se dissolve nessa plenitude. Você se dá conta de que não precisa buscar fora o que já pulsa dentro. A alma implora por esse reconhecimento, porque só assim ela pode cumprir sua missão de conduzi-lo à unidade com o todo. Escutar a alma também significa aprender a desacelerar. Vivemos em um mundo onde tudo exige rapidez, respostas imediatas, movimentos incessantes. Mas a alma se expressa no tempo do eterno, que não conhece urgência. Quando você se permite desacelerar, percebe que o que parecia distante estava sempre ao alcance. Essa desaceleração não é perda, mas ganho. Você começa a saborear os instantes, a mergulhar nas experiências, a viver com mais profundidade. A alma se revela nesse ritmo suave, porque ela não se encaixa nas pressas do mundo externo. A prática da escuta pode ser iniciada em qualquer lugar. Não há necessidade de templos, de rituais complicados, de lugares sagrados. A alma fala no silêncio de um quarto, na contemplação de uma árvore, no ato de olhar para o céu noturno. O que importa não é onde você está, mas se está disposto a ouvir. Essa é uma das maiores lições do sufismo. A sacralidade não está em lugares, mas na presença que você leva a eles. Quando você se torna presença, qualquer espaço se torna sagrado, porque sua alma está sendo reconhecida. Escutar a alma também traz um senso de propósito. Quantas pessoas vivem sem saber por que estão aqui, sentindo que sua vida é apenas repetição? Isso acontece porque ignoram a voz interior. Quando você começa a ouvir, descobre que há um fio invisível ligando todos os seus passos. Nada é por acaso, nada é desperdício. Até mesmo as dores ganham significado, porque se tornam professores disfarçados. Esse propósito não é algo que você inventa, mas algo que você lembra. A alma não cria o propósito, ela apenas revela o que sempre esteve lá. Um aspecto surpreendente é que quanto mais você escuta, mais simples a vida se torna. O ego complica, cria problemas e dúvidas infinitas. A alma simplifica. Ela mostra o essencial, o que realmente importa. Isso não significa que tudo se torna fácil, mas que você deixa de desperdiçar energia com o supérfluo. Essa simplicidade é libertadora, porque abre espaço para o que é verdadeiro, e nesse espaço floresce uma alegria natural, que não depende de conquistas externas, mas brota de dentro como uma fonte inesgotável. Escutar a alma também é um ato de confiança. Você não terá garantias, não terá provas antecipadas. A alma fala na linguagem da fé viva, que não é crença cega, mas entrega consciente. Cada passo dado nessa confiança aprofunda o vínculo e fortalece sua percepção. Aos poucos, você descobre que nunca esteve sozinho, que sempre houve uma presença silenciosa te guiando. Essa descoberta transforma tudo, porque muda sua relação com a vida. Você deixa de viver com medo e passa a viver com confiança, mesmo diante do desconhecido.
No coração da escuta da alma existe um paradoxo. Quanto mais você escuta, menos sente necessidade de respostas, porque percebe que a própria escuta já é a resposta. Estar presente, atento, aberto, isso basta. O sufismo chama isso de estado de entrega, onde você deixa de buscar controle e passa a viver em comunhão com o fluxo da existência. Nesse estado, a alma não precisa mais implorar, porque você já está em sintonia com sua melodia secreta. E, no entanto, a jornada nunca se encerra. Escutar a alma é um processo contínuo, infinito, que se aprofunda a cada instante. Não há ponto final, não há chegada definitiva. Há apenas mergulhos cada vez mais profundos no mistério. E é nesse mergulho que você descobre que a alma não apenas implora por ser ouvida, mas também deseja cantar através de você, transformar sua vida em poesia, sua presença em luz, seu caminho em dança. Você já parou para pensar que talvez toda a sua vida até aqui tenha sido apenas o prelúdio dessa escuta? Que todos os encontros, dores e buscas foram ensaios para esse momento em que você finalmente se abre para ouvir? Talvez seja isso o que sua alma está implorando agora. Que você não adie mais, que permita que a música comece a tocar, que aceite o convite para dançar. Porque a dança já começou e a única pergunta que resta é se você vai se juntar a ela. Imagine por um instante que sua alma é como um jardim oculto atrás de muros invisíveis. Um lugar onde as flores do amor divino, da sabedoria mística e da consciência superior já estão plantadas. Mas há ervas daninhas de pensamentos repetitivos que não permitem que elas floresçam plenamente. É nesse espaço secreto que o sufismo nos convida a entrar, não como invasores, mas como jardineiros que aprendem a ouvir a voz do silêncio e a linguagem sagrada do vento que sopra entre as pétalas. Quando Rumi dizia que o coração é a rosa eterna, ele apontava exatamente para esse jardim interno, onde cada espinho também é um mestre e cada perfume é uma lembrança da unidade com o todo. A chave não está em destruir o que sufoca, mas em aprender a escutar o que floresce mesmo sob a sombra. Esse ouvir profundo é um dos maiores segredos da tradição sufi. A escuta não é apenas auditiva, mas vibracional. É uma escuta da frequência espiritual que atravessa cada célula, uma atenção tão intensa que o silêncio começa a falar. Muitas pessoas relatam que, quando praticam a contemplação ou a meditação sufi, o corpo inteiro se torna ouvido, e até os ossos parecem ressoar com a música da criação. É nesse estado que a voz da alma, que parecia distante, surge clara como a luz que atravessa uma janela. A mente tenta decifrar, mas o coração apenas sabe. E esse saber não pode ser escrito em palavras comuns. É vivido, respirado, sentido no âmago da existência. E se a sua alma estivesse implorando não por mais respostas, mas por mais silêncio? Não por mais certezas, mas por mais espaço para que a verdade respire dentro de você? O mestre Rumi dizia que o silêncio é a linguagem de Deus e que tudo mais é apenas uma tradução imperfeita. Então, cada vez que você se permite descansar no vazio, sem buscar controlar, você entra na vibração secreta que conecta diretamente ao jardim interior. Nesse lugar, as perguntas não desaparecem, mas elas se dissolvem como gotas de orvalho diante do sol da consciência. É por isso que tantas tradições relatam que o silêncio não é ausência, mas presença absoluta. A alma implora porque está cansada de ser sufocada pelo ruído incessante dos condicionamentos coletivos, pelas dinâmicas mentais invisíveis que nos fazem acreditar que somos apenas máquinas de produzir e consumir. Ela não grita em desespero, mas sussurra com constância, como um pássaro que canta mesmo em meio à tempestade. O desafio é que nossa mente aprendeu a ouvir apenas o que é alto, lógico e imediato, esquecendo-se da linguagem sutil que se move por trás dos véus. Quando você se inclina com reverência sobre esse sussurro, descobre que ele é mais forte que qualquer grito. Descobre que ele é, na verdade, o chamado do amor incondicional. Esse amor divino não é sentimentalismo humano, não é apegado nem possessivo, mas uma chama secreta que arde em silêncio no coração. Muitos mestres sufis descrevem que, quando o buscador finalmente se rende a esse fogo, ele não se sente destruído,
mas renovado. É como se a antiga estrutura de medos, dúvidas e ansiedades fosse queimada suavemente, deixando apenas a essência daquilo que realmente é eterno. E nesse instante, você percebe que a alma não implorava por mais conquistas externas, mas pela coragem de se entregar a esse fogo silencioso, que ilumina sem consumir e aquece sem ferir. A dança do sufismo, simbolizada pelos derviches rodopiantes, é a imagem perfeita desse processo. O corpo gira, mas o coração permanece fixo no centro invisível, como se fosse o eixo do universo. Esse movimento não é apenas físico, mas uma metáfora para a vida. Tudo gira, tudo muda, tudo se transforma, mas a alma implora para que você se lembre do ponto imóvel dentro de si. Rumi nos lembra que não é o movimento que importa, mas o centro silencioso em torno do qual tudo gira. É ali que a escuta se aprofunda. É ali que a alma finalmente encontra repouso. Muitas vezes, acreditamos que ouvir a alma exige uma técnica complexa ou um segredo guardado por poucos iniciados. Mas os mestres sufis sempre enfatizaram a simplicidade radical. Estar presente, estar aberto, estar disposto. O segredo é a entrega. E a entrega não significa perder-se, mas reencontrar-se naquilo que jamais pode ser perdido. Quando você se senta em contemplação, não está tentando alcançar algo externo, mas apenas permitindo que o já presente se revele. É como limpar um espelho. A luz já estava ali e só precisava que a poeira fosse removida. A poeira, nesse caso, são os padrões inconscientes que se repetem em nossas vidas. São pensamentos que acreditamos ser nossos, mas que foram herdados dos modelos da psique humana. O sufismo nos ensina a não lutar contra eles, mas a observá-los como nuvens passageiras. Quanto mais você tenta expulsar uma nuvem, mais ela parece crescer. Mas quando você apenas observa, ela segue seu caminho, abrindo espaço para o céu límpido da consciência. E nesse céu, a alma canta sua melodia antiga, pedindo apenas que você a escute sem pressa. Essa melodia não é composta de palavras, mas de vibrações que lembram o perfume de uma rosa, a calma de uma noite estrelada, o calor do sol que atravessa a pele. É um idioma do ser, que não precisa ser traduzido, apenas sentido. O poeta Hafiz, outro grande mestre sufi, dizia que a música da alma nunca se interrompe. Somos nós que esquecemos de dançar. E talvez esse seja o ponto central. Sua alma está implorando para que você volte a dançar com a vida, não no ritmo frenético do mundo, mas no compasso secreto do coração. Quando você começa a escutar, até os gestos mais simples se tornam portais espirituais. Beber água, caminhar, respirar, tudo se transforma em oração silenciosa. O sufismo não separa o sagrado do cotidiano, porque reconhece que o divino está em tudo. Rumi afirmava que cada respiração é um convite para lembrar, e quando você aceita esse convite, a vida se torna um constante diálogo entre a alma e a fonte. Sua alma implora porque quer que cada momento seja reconhecido como um altar vivo e cada ação como uma oferenda. Essa perspectiva transforma a forma como você enxerga suas dores e desafios. O que antes parecia um bloqueio espiritual pode ser visto como uma oportunidade de aprofundar a escuta. Muitas pessoas relatam que, nos momentos de maior sofrimento, a voz da alma se torna mais clara, justamente porque o ruído externo se silencia. É como se as rachaduras do coração permitissem que mais luz entrasse. Então, ao invés de resistir às dores, você pode começar a vê-las como cartas secretas enviadas pelo infinito, mensagens cifradas que só o silêncio pode traduzir. O silêncio interior não é um vazio frio, mas um portal espiritual. Ao atravessá-lo, você percebe que não está só, mas cercado de presenças invisíveis, de uma sabedoria ancestral que habita no tecido mesmo da existência. Os sufis chamam isso de consciência cósmica, a percepção de que cada átomo vibra em oração, cada partícula é movida pelo amor divino. Escutar sua alma é, portanto, escutar também o universo inteiro, porque ambos são reflexos de uma mesma melodia eterna. E se você pudesse, agora mesmo, sentir essa música não como algo distante, mas como um eco dentro do seu próprio peito, talvez seja isso que sua alma implora,
que você perceba que não há separação entre quem ouve e o que é ouvido. Há apenas um fluxo contínuo de vida que se expressa de infinitas formas. Ao reconhecer isso, cada passo se torna sagrado. Cada olhar é uma bênção. Cada encontro é uma oportunidade de despertar mais um pouco. Muitos buscadores temem não serem capazes de acessar essa profundidade. A dúvida surge: será que isso funciona para mim? Será que sou capaz de ouvir? Mas a sabedoria sufi nos lembra que não existe ser humano separado dessa fonte. O que existe são véus de distração, camadas de condicionamentos que temporariamente encobrem o que já é seu por direito. Sua alma não pede que você crie algo novo, mas que remova os véus e veja o que sempre esteve presente. Nesse sentido, a prática não é um esforço, mas uma suavização. É um retorno à suavidade da respiração, à leveza de estar vivo, à simplicidade do agora. Quando você para de tentar forçar uma iluminação, ela acontece naturalmente, como a flor que se abre ao sol sem precisar arrancar suas próprias pétalas. Sua alma implora, porque sabe que o caminho não é complicado, mas simples, e a mente, acostumada a labirintos, ainda resiste a aceitar essa simplicidade luminosa. Rumi costumava dizer que o que você procura já está procurando por você. Essa frase contém um dos maiores segredos do caminho do coração. A alma não implora porque está distante, mas porque deseja que você perceba que a busca já terminou. Tudo o que você ansiava já habita em você, aguardando apenas o instante em que seus olhos se abrem para o óbvio. Esse reconhecimento não é intelectual, mas visceral, um estremecimento no corpo, uma onda de calor que atravessa, uma lágrima que escorre sem motivo. O verdadeiro despertar espiritual não é um espetáculo de fogos de artifício, mas o recolhimento ao silêncio onde o amor incondicional se revela. Não se trata de atingir estados extraordinários, mas de reconhecer a extraordinariedade do simples. E quando essa percepção floresce, a vida inteira muda de cor. O que era cinza se torna vivo, o que era vazio se torna pleno, o que era medo se transforma em confiança. Sua alma implora porque sabe que você merece essa mudança de olhar, esse retorno ao lar secreto que sempre esteve em seu coração. Esse lar não é um lugar físico, mas uma frequência espiritual. É como uma canção que toca eternamente, esperando apenas que você se lembre da melodia. Ao escutá-la, não há como voltar ao antigo estado de esquecimento. O véu se rasga, a chama secreta se acende, e cada passo seguinte é iluminado pela luz invisível que nunca se apaga. Essa é a dádiva do sufismo. Ensinar que a alma não precisa de nada externo, apenas do seu sim. E agora, enquanto você ouve estas palavras, talvez perceba que algo já começou a se mover dentro de você. Não é uma ideia, não é um raciocínio, mas uma vibração sutil que desperta como um pássaro batendo as asas pela primeira vez em muito tempo. Esse movimento é a resposta ao chamado, é a confirmação de que sua alma não implora em vão. Ela foi ouvida. E nesse instante, um novo caminho começa a se abrir diante de você. Não como destino, mas como dança infinita. No deserto da alma, onde antes parecia haver apenas areia e silêncio, agora florescem jardins invisíveis. Cada lágrima que caiu foi, na verdade, uma gota que regou esse jardim secreto. Cada dor que parecia insuportável era um mensageiro disfarçado, convidando a olhar para dentro. E o vazio que tanto assustava não era um castigo, mas um convite do amado para dançar com o invisível. O silêncio não foi ausência, mas plenitude. O chamado não estava fora, mas sempre dentro. A alma não implorava por algo distante, mas apenas por sua escuta amorosa. E se sentiu que algo foi tocado em você, deixe nos comentários a chave que sela essa jornada. Eu escutei a voz secreta da minha alma. Essa frase é mais que palavras. É um selo energético, um pacto silencioso de que o jardim dentro de você começou a florescer. E se essa vibração encontrou ressonância em seu coração, considere inscrever-se neste canal. Não como quem apenas segue um espaço virtual, mas como quem entra em um jardim sagrado, onde o mestre Rumi continua sussurrando versos eternos. Cada vídeo aqui é uma pétala caída do céu, uma chama secreta acesa
para guiar os buscadores que têm sede do infinito. Ao se inscrever, você não apenas acompanha, mas participa dessa dança invisível. O amado dança em silêncio, e às vezes ele se revela em encontros como este. Talvez essa não seja a última vez que sua alma implora, mas agora ela sabe que foi ouvida.